Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia transmitida em todas as igrejas católicas, no mundo inteiro. Igreja Católica Apostólica Romana. Essa transmissão é da liturgia de 9 de abril de 2022, sábado da quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Senhor, não fiqueis longe de mim. Ó minha força, correi em meu socorro. Sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e rebotalho da plebe. Salmo 21, versículos 27. Oração do dia. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 21 ao 28. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. E apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o salmo que está em Jeremias, capítulo 31, versículos do 11º ao versículos 10º, 11 ao 12ab, o 13, o refrão 10, o 10º-d. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Salve, ó Cristo, imagem do Pai,
a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Ezequiel 18, versículo 31. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só homem morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Um só homem pelo povo. João 11, versículos do 45 ao 56. Desde o Antigo Testamento, os pecados do povo de Israel eram apagados com o sangue de um animal, suspenso no poste por uma pata traseira. O cordeiro ou bode, conforme Levítico 9, versículo 3, 16, versículo 8, tinha sua veia jugular seccionada, recolhendo-se o sangue em uma bacia, posteriormente aspergido sobre a assembleia reunida como rito de purificação e penitência. Na perspectiva deste ritual, um pagava por todos, e tudo parecia muito justo. A história humana registra a existência de incontáveis bodes expiatórios. Bodes expiatórios, que pagavam pelos pecados dos judeus. Tem bodes Há bodes expiatórios individuais e coletivos. 1,5 milhão de armênios foram massacrados pelo Império Turco-Otomano. Nos terríveis campos de concentração nazistas, milhões de judeus acabaram exterminados nas câmaras de gás. Entre nós, os civilizados, o vizinho estranho ou diferente, o pobre, o pivete, o migrante e o estrangeiro, são facilmente eleitos como nossos bodes expiatórios. Mesmo em pequena escala, também nós estamos sempre procurando por alguém que possa ser culpado ou responsabilizado por nossos pequenos mal-estares. Neste evangelho, ainda que inconscientemente, o sumo sacerdote Caifás profetiza a respeito da missão do Salvador, Jesus. Interessa que morra um só homem pelo povo. E o próprio evangelista João interpreta de imediato essa profecia. A morte de Jesus era o sacrifício que traria de novo a unidade dos filhos dispersos com o Pai. Depois da manhã de Pentecostes, o Espírito Santo
convenceria a igreja sempre mais a respeito do sentido salvífico da morte de Jesus. É o apóstolo São Paulo que assevera: se por um homem, por um só homem, pelo pecado de um só, Adão, reinou a morte, com muito maior razão aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Claro que Caifás pensava em outra coisa. Diante dos milagres de Jesus, o povo o queria como rei. João, capítulo 6, versículo 15. A pretensão de ser o rei dos judeus seria gravada no título da cruz do Calvário como motivo da morte de Jesus. Pilatos o interrogaria a esse respeito. João 18, versículo 33. E Caifás temia que a agitação crescente e uma possível sublevação provocassem violenta reação das legiões romanas estacionadas na Palestina. A garantia da paz e da manutenção do status quo pactuado entre os romanos e as autoridades do templo era a eliminação de Jesus. Sua morte garantiria a paz para todos. Mais uma vez, a amorosa providência divina iria atuar por meio dos projetos humanos, mesmo quando estes incluem o ódio e os mais vis interesses. Deus joga para perder, sabendo que vai ganhar. Aliás, esta é a marca do amor. Jogar para perder, sabendo que vai ganhar. Marca do amor. Orai sem cessar. Irmãos e irmãs, rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Salmo 124, versículo 7b. Vamos ao santo do dia. Eu tirei os textos do site da TV Século 21, rs21.com.br. Da minha parte, podem utilizar à vontade, porque a ordem é de Cristo. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, usem à vontade acessando meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Dia 9 de abril, comemoramos o dia de Santa Cacilda. Cacilda nasceu em Toledo, na Espanha, em 1050, filha de um rei. Era cristã às escondidas. Era muito caridosa com os presos. Ela os alimentava quase que diariamente. Certa vez, ao chegar na cadeia com muitas rosas, ninguém desconfiou do que estava para acontecer. Ao passar pelos guardas, as rosas se transformaram em pães e ela distribuiu aos condenados. O pai a ofereceu em casamento, mas ela recusou. Ele mandou prendê-la, mas ela escapou milagrosamente, fugindo para o deserto, tornando-se eremita. Ela encontrou um monge que a batizou, realizando seu sonho. Santa Cacilda, uma bela história. Santa Maria de Cleófas agora. Nos grandiosos eventos da redenção, durante o dramático epílogo sobre o Calvário, um coro silente e doloroso de piedosas mulheres aguarda, não muito distante, que tudo seja consumado. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena, diz o evangelista João. Era o grupo das que o seguiam desde quando estava na Galiléia para servi-lo, e muitas outras que vieram de Jerusalém juntamente com ele. Entre as espectadoras estava, portanto, a santa de hoje, cuja presença contínua e vigilante ao lado do Salvador mereceu-lhe um lugar especial na devoção dos cristãos, mais que pelo seu parentesco com Nossa Senhora e São José. Maria de Cleófas, ou Cleopas, ou Clopas, é considerada a mãe dos irmãos de Jesus, termo semítico, para indicar também os primos. Tiago Menor, apóstolo e bispo de Jerusalém, e José. São primos, mas na Bíblia são citados como irmãos. Então é um termo semítico da língua da região.
O historiador palestinense Egésipo diz que Cleopas era irmão de São José e pai de Judas, Tadeu e Simeão. Este último sucedeu a seu irmão Tiago Menor na sede episcopal de Jerusalém. A identificação de Alfeu com Cleopas, sustentada pelos antigos, traz como consequência a identificação de Maria de Cleofas como cunhada de Nossa Senhora e mãe de 3 apóstolos. Cleofas, ou Alfeu, é, além disso, um dos discípulos que no dia da ressurreição, indo à cidade natal, Emaús, foram alcançados e acompanhados pelo próprio Jesus, havendo-o reconhecido na fração do pão. Enquanto o marido se afastava de Jerusalém com o coração pesado de melancolia e desilusão, a esposa Maria Cleofas, seguindo o impulso do seu coração, apressava-se a ir ao túmulo do Redentor para prestar-lhe a extrema homenagem da unção ritual em vários ungüentos, com vários ungüentos. Na sexta-feira à tarde, tinha-se demorado em companhia de Madalena para ver onde o haviam colocado. Passado o sábado, de manhã bem cedo, enquanto o marido voltava a casa, Maria de Cleofas e outras companheiras compraram perfumes e foram até o seu sepulcro para fazer-lhe unções. E mais, não está aqui, ressuscitou, anunciou-lhes o mensageiro divino. Coube às piedosas mulheres que tinham ido ao sepulcro com seus ungüentos a sua dor, o privilégio do testemunho mais importante, porque procuram o vivo entre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada e nós seremos mentirosos, dirá São Paulo apóstolo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram e ressurgirão. Essa é a grande alegria que foi dada aos 11 e a todos os outros pelas mulheres que tinham ido ao sepulcro, e entre elas Maria de Cleofas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá aquilo que você pede se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo e somos todos irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É o significado. Um dia ele vai voltar. Vai ser o juízo final, o fim da história, a parousia. Jesus vai julgar toda a humanidade. Algo que nós não sabemos narrar, nem como será. É inefável. Outra dimensão, dimensão espiritual. Já pensou? Deus voltando com toda a sua glória para o julgamento final. Muitos irão para o céu, viver como anjos para toda a eternidade, em comunhão com Deus, e muitos irão para o inferno, longe da graça de Deus. Triste, né? O momento de conseguirmos o céu, a salvação, o paraíso é aqui na terra. Nesta passagem provisória, nessa passagem efêmera, é só pedir perdão pelos pecados. Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Pecados da omissão, do pensamento, dos atos, das palavras. Perdão, Senhor.